E se eu te dissesse que já temos DNA do pé grande verificado, além de muitas evidências de que o Sasquatch é muito mais do que um mero primata ainda não descoberto? Eu estava lá em Timber, Oregon, em uma clareira, e lá estava ele, e então se desfez igualzinho ao que acontece em Jornada nas Estrelas. No último ano, conversei com muita gente sobre o pé grande, mas o que saiu da entrevista que você está prestes a ver, sinceramente, me impactou de um jeito que eu não esperava. E eu aprendi cedo que o nosso governo nunca vai admitir nada que eles não possam controlar. Existe esse sacrifício que envolve nossos parques. Para mim, é inacreditável. Algumas pessoas controlam informações que não querem compartilhar com outras. Há essa mentalidade como uma espécie de guardião dessa arrogância, de achar que você não consegue lidar com o que está acontecendo. Desta vez, eu estava conversando com um ex-detetive de polícia, um cara com décadas de experiência em pegar mentirosos, montar casos à prova de falhas e seguir as evidências onde quer que elas levem. E eu observei e ouvi enquanto ele expunha calmamente o que os dados realmente dizem sobre o pé grande. Todos do lado materno eram iguais e mostravam uma origem que remonta de 12 a 15 mil anos atrás ao Oriente Médio. O lado paterno não existia no GenBank, o repositório mundial de DNA. David Politis não desperdiça palavras. Ele não divaga nem especula sem motivo. Ele simplesmente apresenta os fatos, o trabalho de DNA que já foi feito, por que certas amostras foram discretamente deixadas de lado, por que as melhores evidências físicas sempre parecem desaparecer da vista do público, e os padrões que ele viu em milhares de casos sobre os quais quase ninguém sabe. Depois ele explica em termos simples o que o convenceu de que Sasquatch não é apenas um mito, e certamente não é apenas um primata ainda não identificado. À esquerda, descendo a encosta, vemos pegadas em linha reta, passo de cerca de 1,5 metros, cruzando a trilha e parando a 1 metro do outro lado. Aqui começa e termina. Como ele fez isso? Há um momento nessa conversa em que tudo o que ele está dizendo de repente se encaixa, e você vai perceber quando ouvir. Não é sensacionalista ou melodramático à toa. Isso simplesmente te obriga a repensar o que esses seres são realmente capazes de fazer. Então, pelos próximos minutos, se puder, deixe de lado tudo o que você ouviu sobre o pé grande, tudo o que os céticos continuam repetindo independentemente dos fatos, tudo o que as massas ignorantes na internet adoram discutir. Em vez disso, ouça um investigador profissional te mostrar as evidências. Meu palpite é que você vai passar a enxergar o Sasquatch de uma forma completamente diferente. Estou de óculos. Olhe para... Para começar, eu não era do tipo que curtia Bigfoot. Eu não tinha interesse no assunto. Fui contratado por alguns caras da área de tecnologia que tiveram um avistamento e eles queriam alguém para coletar fatos e dizer se era verdade ou ficção. Aconteceu que em Rupa, Califórnia, uma reserva indígena, eles tinham um departamento de polícia, tinham um hotel, tinham internet e ficava a 56 quilômetros ao sul do local de Patterson-Gimlin. Eles tiveram vários avistamentos consistentes ao longo dos anos. Parecia um bom lugar para começar e ficava a cerca de 7 horas da minha casa. Então, pelos próximos 2 anos, passei 50% da minha vida indo até lá e entrevistando indígenas, moradores locais que tiveram encontros. Então procurei o melhor desenhista forense e tive muita sorte. Encontrei Harvey Pratt, que é um cacique indígena de Oklahoma. E ele também é um agente do Departamento de Investigação de Oklahoma e o principal desenhista forense do estado de Oklahoma. Ao fazer o retrato de alguém, ficava exatamente igual à pessoa quando ela era presa. No final daquele primeiro dia, fizemos 6 retratos e sentamos e apenas olhamos um para o outro porque aquilo não batia com nada do que os acadêmicos diziam. O que eles diziam era que se tratava de um gorila, um macaco. E a cada retrato, as pessoas diziam: "Ah, era exatamente assim que parecia." Meio que parecia uma pessoa. Então, eu fiz tudo o que pude para criar uma imagem mental na minha cabeça para que eu pudesse me lembrar. Ele tinha um maxilar enorme, um nariz meio achatado, olhos muito escuros e fundos, mas uma arcada superciliar muito saliente.
Acima da arcada superciliar havia só um espaço vazio, onde seria nossa testa. Ele não tinha pelos no rosto, era de um branco pálido e pastoso, tinha cabelo preto crescendo dos lados, indo para trás e dos lados dessas saliências. E isso descia pela nuca dele e se espalhava lindamente pelas costas. Sabia que, com mais um passo, ele estaria à vista e eu o veria por completo. E ele deu o último passo. Foi como se ele tivesse sumido atrás de uma cortina invisível, simplesmente desapareceu. O que você diria para aquelas pessoas que dizem, bem, eles não podem ser reais porque não há evidências físicas, não há DNA, nada disso? Qual seria a sua resposta? Essas pessoas não se aprofundaram no assunto, estão lendo demais a mídia tradicional e não estão tendo acesso à pesquisa séria sobre o tema. Se conseguissem obter DNA, as pessoas estariam escondendo isso porque não se encaixa no paradigma delas. Então, Wally Hersham foi o principal benfeitor que financiou a BFRO por anos. A ideia dele para eles era obter DNA. Isso já ocorria 10 anos antes de meu envolvimento. Eu me envolvi. E dentro do primeiro ano, houve um incidente em Rupa, onde conseguimos alguns pelos, garantimos que era de um pé grande e havia folículos nos pelos. Eu procurei por aí e tentei encontrar a UC Davis, a UC Berkeley. Liguei para 7 ou 8 das maiores universidades dos Estados Unidos que faziam pesquisas. Nenhuma quis mexer no pelo do pé grande. Então, quando você consegue um pelo, os especialistas em pelos e fibras nos Estados Unidos têm amostras de pelos de todos os animais do mundo. Eles analisam e comparam esse pelo com o de qualquer animal ou humano ao qual ele possa pertencer. O mesmo acontece com fibras. Fibras de carpete, etc., são produzidas por certos fabricantes e eles têm esses espécimes. Se acharem uma fibra no corpo, conseguem identificar o carpete correspondente. Nesse tipo de pesquisa, ao encontrar um cabelo, você não o envia direto para teste de DNA, você quer garantir que não seja de cervo ou urso. Então, primeiro foi enviado para um especialista em cabelos e fibras e eles disseram, isso não é nada que já tenhamos visto. Ok, vamos em frente. Agora vai para o teste de DNA. Eles não conseguiram identificar como pertencente a nenhum animal ou ser humano do mundo. Então, Melbourne Ketchum continuou e eu a levei ao Coast to Coast. E fizemos um pedido para qualquer pessoa na América do Norte enviar seus espécimes, qualquer coisa que tivessem, tecido, sangue, saliva, e enviar para ela. Acabamos recebendo 110 amostras verificáveis do Canadá e dos Estados Unidos. Anna Ketchum tem tentado obter DNA do que poderia muito bem ser Sasquatch e tem sido muito bem sucedida. Todas as amostras deram o mesmo resultado. Amostras de cabelo mostram apenas o lado materno do DNA. O DNA nuclear mostra o lado paterno, e nós tínhamos DNA nuclear em algumas dessas amostras. Todos do lado materno eram iguais e mostraram que remontam de 12 a 15 mil anos ao Oriente Médio. O lado paterno não existia no GenBank, o repositório mundial de DNA. Na época, eles tinham 352 bilhões de pares de bases. Agora, eles têm 34 trilhões de pares de bases. Nunca foi visto antes, nunca foi categorizado, não existe. Outra crítica que é frequentemente levantada, que não ataca o procedimento ou os resultados do estudo diretamente, mas sim essa senhora por trás dele, pelo menos em parte, doutora Ketchum, as pessoas dizem, bem, ela não é uma geneticista treinada, ela não é uma cientista treinada, ela é veterinária. Então, como diabos ela age como se soubesse do que está falando e por que deveríamos acreditar em qualquer coisa em que ela esteve envolvida? Essa é a crítica número 1. E a crítica número 2 é que esses resultados foram publicados em um periódico que ela mesma fundou, o The Novo Jornal.
Então, obviamente, imparcialidade, dizem os críticos, não existe. Como você responderia a essas duas críticas comuns? Leia o livro Truth Denied, de Scott Carpenter. Os documentos estão lá. Eu entendo por que essas preocupações surgiriam. Mas, novamente, é acreditar em uma meia-verdade. Então, a primeira, o Dr. Ketchum tinha assinado um acordo logo no início com a revista Nature. Depois que as evidências chegaram, o que eles achavam que nunca aconteceria e achavam que seria um macaco ou um gorila, quando chegasse, eles não iriam divulgar. Eles menosprezaram. Eles não tinham nenhum motivo lógico para isso e nunca deram a ela uma razão do porquê não fariam. Eles simplesmente pararam. Nenhum outro periódico quis publicar isso. Mas isso é secundário, irrelevante diante das evidências. Agora, por que Ketchum? Você sabia que ela já testemunhou como especialista em DNA nos tribunais do Texas e colocou pessoas no corredor da morte com seu depoimento? Então, quando as pessoas dizem que ela não é uma especialista, defina especialista. Ela provavelmente testemunhou como especialista em DNA no tribunal mais vezes que qualquer outra pessoa. Quando aparecem amostras no Texas, é ela quem vai e testemunha. Bem, como você disse, se a experiência dela é suficiente para condenar pessoas à morte, deveria bastar para determinar uma espécie não classificada. Mas também vale ressaltar que ela não é a única cientista com doutorado envolvida nessas descobertas. Havia outros. Você quer falar sobre isso? Então, não vou entrar em detalhes individuais, mas havia muitos doutores altamente qualificados que trabalharam no artigo técnico que foi escrito sobre isso. E você pode ler, está disponível online. E você realmente acha que essas pessoas se reuniriam e colocariam seu sustento e seu caráter íntegro em risco por algo em que elas não acreditassem de verdade? As pegadas do pé grande na parede, sim, elas têm algum significado para você. Bem, eu realmente acredito que existe algo lá fora que a gente ainda não encontrou aqui, e eu não sei o que é. Mas sim, eu acredito que existe uma espécie lá fora que é humanoide, e ele é muito reservado em relação a nós. Muito inteligente. Os guarda-parques já falaram sobre isso? E eu aprendi cedo que o nosso governo nunca vai admitir nada que eles não possam controlar. E se você pensar sobre a revelação sobre o tema dos OVNIs, eu não acredito que eles vão nos contar tudo sobre esse assunto. A revelação nunca vai acontecer. As pessoas devem confiar em pesquisadores privados qualificados, pois provavelmente sabem tanto quanto o governo. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar assim, mas acredito que seja verdade. O exemplo é o Rancho Skinwalker. Eu tive muita sorte de ter o George Knapp, com quem já fiz dezenas de programas Coast to Coast, me dizendo que o principal pesquisador sob o comando do Robert Bigelow no Rancho Skinwalker queria conversar comigo em Las Vegas. Fui lá e encontrei Colin Keller, um dos homens mais inteligentes que já conheci. E ele estava fazendo pesquisas, pé grande, OVNIs, tudo relacionado ao rancho. Após o período em que Bigelow era o dono, ele trouxe o governo para o local para fazer pesquisas paralelas com eles. Eram 2 investigadores, ambos faziam parte da equipe NEDS. Isso foi por volta das 2 da manhã, eles estavam na Skinwalker Ridge. Quando estavam guardando o equipamento, um deles viu algo assim. Uma luz fraca que estava na trilha, no chão. E parecia estar ficando maior e parecia estar ficando mais brilhante. Eles disseram, ok, bem, sabe, temos que investigar isso. Um cara tinha binóculos de visão noturna. E então o cara com os binóculos de visão noturna começou a surtar de verdade, porque através dos binóculos de visão noturna, esse cara estava vendo algo completamente diferente do que o parceiro dele, que estava ao lado dele, via.
Agora pense sobre isso. Se o governo soubesse de tudo o que estava acontecendo, por que eles gastaram 20 milhões de dólares para ir ao rancho por 2 anos? 2 anos? Eles não sabem. Eles realmente não fazem ideia. E acho que isso fica evidente quando você vê eles gastando aquela quantia exorbitante de dinheiro para trabalhar com os pesquisadores privados que estão na propriedade. E lembre-se, naquela propriedade eles tinham portais se abrindo, OVNIs voando, mutilações de animais. Era uma infinidade de eventos paranormais em um só lugar. E algumas pessoas vão dizer: ah, isso realmente não aconteceu, isso e aquilo. Bem, eu conheço as pessoas do rancho e essas pessoas não perderiam tempo com uma encenação. O que você vê na TV com o episódio do Rancho Skinwalker, com Travis Taylor e sua equipe, é ciência real ao vivo. Provavelmente nunca foi feito na TV. Acho que as pessoas ficam desconfortáveis porque o que estão explicando pode estar acontecendo. E você ouviu Travis Taylor dizendo: ei, estamos vendo um portal se abrindo bem na nossa frente? Porque ninguém realmente sabe. Ok, essa é a parte da conversa em que eu preciso interromper as coisas por um segundo. Porque o que o Dave acabou de compartilhar sobre portais serem reais e o governo gastar milhões para estudar coisas paranormais no Rancho Skinwalker, isso é a porta de entrada. Esse é o ponto central de tudo. Muitos pensam que o governo suprime informações sobre o Sasquatch e outros temas, porque não quer interromper a exploração madeireira ou a mineração, ou admitir a existência de algo inexplicável nas florestas. Mas quanto mais fundo você vai, e quanto mais fundo eu fui no último ano, mais você percebe que isso é muito mais do que apenas um primata não descoberto. Trata-se de fenômenos que o governo não consegue conter, não consegue controlar e, em alguns casos, nem consegue entender. Estou trabalhando em algo agora, um episódio futuro aqui no Cabin in the Woods que mergulha em todos os detalhes da supressão do governo, sobre o Sasquatch, todos os podres. Falo de provas concretas que a maioria nem imagina que existem. Já aviso, talvez você não esteja pronto para onde isso vai dar, mas vamos assim mesmo. Se quiser mergulhar comigo nessa toca do coelho, inscreva-se no Cabin in the Woods. Se tiver dicas de pistas para eu conferir durante a pesquisa desse projeto, entre em contato comigo. Agora, vamos voltar à minha conversa com Dave Politis. Havia um homem no filme. Ele era um ex-guarda florestal navajo. Basicamente, ele é o fiscal de caça e pesca, um dos muitos fiscais de caça e pesca da tribo Navajo. E disseram para ele: você vai pesquisar esse assunto de pé grande e OVNIs. Temos reclamações demais sobre isso. E ele disse: eu não quero isso. E respondeu: não, esse é o seu trabalho. Ele vira o arquivo X dos Navajo. E durante sua pesquisa, ele se depara com esses rastros que começam no meio do nada e terminam no meio do nada, em solo rastreável. Sem motivo para eles pararem no meio do nada. Ele fala com mais pessoas e percebe que isso é comum. Algo comum, uma situação comum que Dave já vivenciou. Eu fazia trilha com um amigo no Colorado, numa área com atividade. Tinha nevado cerca de 15 centímetros. Estamos caminhando por essa trilha virgem, com neve intocada e perfeita. De repente, ali à nossa esquerda, descendo uma pequena encosta, aparecem essas pegadas em linha reta, com um passo de cerca de 1,5 metros, cruzam a trilha na nossa frente e param a 1 metro depois da trilha. Quero dizer, ali está o começo, aqui está o fim. Como ele fez isso? Porque não havia nenhuma cobertura de árvores ou qualquer coisa ao redor onde, sabe, talvez um grande salto pudesse tê-lo tirado daquela área. Não tinha nada disso por perto. Nada! Nada! E quando você olha para a pegada, parece uma pegada humana descalça. No meu livro Tribal Bigfoot, há uma história retirada do Boletim dos Mormons. E fala sobre um dos colonos deles atravessando as planícies. E um pé grande, eles o descreveram exatamente como um pé grande, chega ao lado dele na altura da cabeça, enquanto ele está a cavalo e fala com ele por telepatia. Isso está em um boletim informativo Mormon.
A comunicação telepática é algo que as pessoas novamente se recusam a reconhecer. Mas provavelmente milhares de pessoas já experimentaram isso. Então, acho que precisamos começar a pensar fora da caixa, em vez de pensar que um ser humano tem um coração, fígado, rins e um cérebro. Quando o coração para, não estamos mais aqui. Muitas pessoas já me explicaram que o pé grande tem essa habilidade de imitar qualquer coisa imaginável. Ron Moorhead disse que, em certo momento, no acampamento dele nas Sierras com seus parceiros, eles ouviram o acampamento sendo destruído. Vidro quebrando, mesas quebrando, madeira quebrando, tudo isso acontecendo. E eles acharam que, quando saíssem, tudo estaria destruído. Eles saíram e nada havia sido tocado. Outra vez, eles ouviram uma porta de carro abrir e fechar. Como alguém que passou 8 dias no acampamento Sierra, posso afirmar que fica a pelo menos 13 ou 14 quilômetros da estrada mais próxima. Não tem como você ouvir uma porta de carro abrindo e fechando. Os nativos americanos disseram que podem imitar qualquer coisa. Ok, obviamente nada que conhecemos pode fazer isso. O que você acha que é a história de origem, a cadeia evolutiva, por assim dizer, de como esses seres surgiram e a divergência deles em relação a nós? Você tem alguma teoria abrangente sobre a origem deles? Acredito que pelo DNA não havia relação evolutiva com o pé grande. Mas, depois que fiz o filme, provavelmente havia 3 horas de filmagens extras que não conseguimos encaixar. Discutimos fazer um segundo usando as filmagens extras, pois há muito material. Isso me irrita um pouco. Já fiz outros filmes e sei que esse problema é frequente. Por isso, escrevi um livro que será lançado junto com o filme. Mesmo exemplo, o título é igual ao do filme. Este livro traz tudo que não coube no filme e enriquece a história. Uma dessas histórias, nos anos 1960, Rod Serling tinha um programa meio parecido com Mistérios Não Resolvidos, coisas misteriosas, coisas incomuns. E ele trouxe o neto de um fazendeiro do norte da Califórnia do final dos anos 1800, começo dos anos 1900. Esse fazendeiro mantinha um diário, datava as anotações e registrava os fatos incomuns. Ele tocava o gado perto da fronteira entre Oregon e Califórnia e o mantinha lá no clima ameno durante o inverno. Eles moravam com os indígenas da região nesse período. O homem disse que, em certo momento, um indígena passou por ele com um prato de carne fresca. Ele perguntou: "Onde você vai?" Ele respondeu que não podia dizer e saiu. Esse fazendeiro era amigo dos anciãos, foi a um deles e perguntou: "O que está acontecendo? Por que tanto segredo?" O ancião respondeu: "Está tudo bem." Alguns dias depois, ele vê a mesma coisa subindo em direção àquelas falésias. Por fim, o ancião pergunta: "Quer ver?" "Quero." "Tudo bem, temos alguém que mora lá em cima. Não vai te machucar. Não se parece conosco, tem pelos no corpo." Leva ele lá para cima. Eles alimentam ele com essa carne. Muito passivo, educado. Pé grande. Eles descem de volta. O fazendeiro fica chocado. "De onde isso veio?" O indígena diz que umas 2 vezes por ano essa lua flamejante desce do céu e pousa bem aqui no campo. E 2, às vezes 3 daqueles ursos malucos saem da nave. Ele não disse nave, saem da lua e pulam para a terra. Eles são nossos amigos, correm aos penhascos e nós os alimentamos. E então, depois que eles saem, as pessoas que estão dentro da lua saem, acenam tchau, entram de novo e vão embora. A redação ali está perfeita.
Naquela época, eles não conheciam naves espaciais, nem tinham informações. Ele descreve isso como uma lua. Desce, pousa no campo, eles saem. Encontrei essa história de novo e não acreditei. Se você tivesse que escolher um ou, no máximo, dois dos detalhes mais estranhos ou chocantes, inesperados, de uma investigação ou relato relacionado ao Sasquatch que você já investigou, quais seriam? Provavelmente estar no meio do nada. E eu sou pescador, eu gosto de pescar. E eu caminho 8 quilômetros até um bom lugar de pesca sozinho. Eu não me importo. Quando pesco, estou pescando. Não penso em muita coisa além disso. E tudo o que eu pego, eu solto, geralmente na pesca com mosca. Saindo de um lugar uma vez, e provavelmente a uns 5 metros de onde eu estava pescando, logo acima da trilha, peguei outra trilha, bem naquela curva. Tem uma pegada bem ali no meio da trilha, bem onde eu estaria olhando, inconfundível, uma pegada. Nada mais em lugar nenhum, nenhum som, nenhum cheiro, nada. Não estava lá quando eu entrei, mas estava lá quando eu saí. Então, como exemplo, coloquei meu pé ao lado daquela pegada e não consegui deixar marca no chão nem um pouco. Na parte seca onde ela afundou. Isso é bem consistente nesses relatos. É como se o bípede que fez isso tivesse que pesar 1.200, 1.400 libras, porque meus 90 quilos nem conseguiram penetrar ali. Como isso é possível? Outra coisa aconteceu aqui. Pessoal, para quem está assistindo, este filme já estará disponível na Amazon quando virem este vídeo. Chama-se American Sasquatch, Man, Myth or Monster, e vale muito a pena assistir porque, novamente, ele entra corajosamente em aspectos do fenômeno Sasquatch, que a maioria das pessoas, a maioria dos filmes, a maioria das explorações do tema em geral, tem medo de abordar, tem medo de enfrentar e discutir. E Dave e as pessoas que ele reuniu e entrevistou neste filme enfrentam tudo isso de frente, com ousadia, o que é uma abordagem que eu realmente respeito. Além disso, Dave, quer comentar algo sobre o filme ou compartilhar mais alguma coisa? Nas últimas 2 horas, expus minha opinião e visão, mas quero que saibam que não é disso que se trata este filme. Eu trouxe alguns dos melhores pesquisadores que você poderia encontrar. E eu pediria que você fosse com a mente aberta, ouvisse o que eles têm a dizer. E então, se isso ainda te interessar, acesse nosso site missing411.com e adquira os Blu-rays e DVDs lá. Você também pode adquirir meu livro, que complementa o filme de mesmo nome e meio que reúne tudo para você em um pacote completo. Então, a grande questão: onde isso nos deixa quanto a respostas concretas para o mistério do Sasquatch? Sinceramente, eu não sei. Uma coisa é certa, lidamos com muito mais do que um simples animal não classificado. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se no Cabin in the Woods. Essas ações mostram ao algoritmo que você gosta do meu conteúdo, fazendo com que ele recomende meus vídeos para mais pessoas e me ajude a continuar produzindo para você. Se quiser apoiar ainda mais o canal, tem uma página no Patreon, link na descrição. É o melhor lugar para se conectar comigo de forma mais próxima do que no YouTube. E, mais importante, é o melhor lugar para ver minhas pesquisas exclusivas e aprofundadas sobre o Sasquatch. Há vários níveis de associação. O primeiro nível é grátis, e quanto mais alto o nível, mais benefícios e conteúdo exclusivo você recebe. Tenho coisas lá, como prévias da minha recente expedição em busca do Sasquatch nas montanhas da Colômbia Britânica, entrevistas completas e sem cortes com alguns dos principais pesquisadores de Sasquatch desse meio,
assim como um fluxo contínuo dos meus próprios pensamentos e pesquisas, alguns dos quais eu realmente não posso compartilhar aqui no YouTube. Então, se você é um verdadeiro fã de Cabin in the Woods, confira minha página no Patreon. Eu prometo, vai valer muito a pena. Muito obrigado mais uma vez por assistirem a este vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.